Então, boa tarde. Nós estamos hoje aqui no Palácio Tiradentes, em companhia do Dr. Henrique Natalino, com o ex-prefeito Hélio Campos e com o assessor especial do governo de Minas, José Emílio, que vai conversar com a gente sobre o governo de Minas, óbvio. Amador é amador, né? Tá bom assim? Tá ótimo. Muito bom. Boa tarde, como é que é o senhor? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? certo? Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor é assessor especial hoje no governo de Minas, mas o senhor tem uma história com o governo de Minas. Temos. Isso começou pelos idos de 94, quando o atual secretário de governo, Danilo de Castro, foi eleito deputado federal pelo PSDB e nos convidou para trabalhar com ele em sua assessoria. E naquele tempo começamos a pensar, né, na possibilidade de termos no Palácio da Liberdade o atual senador Aécio Neves como governador de Minas. E fomos para o PSDB e dar uma assessoria política lá no PSDB na área de comunicação. Então Danilo de Castro, recém-eleito, chega a Brasília e é apresentado já para o deputado federal Aécio Neves, e ali travam uma dupla, né, uma ligação muito forte, e começa esse processo todo na carreira triunfante do senador Aécio Neves. Ele é eleito presidente da Câmara, e após a eleição de presidente da Câmara de Aécio Neves, começa-se a montagem pensando nas eleições do governo de Minas, que naquele tempo era o governador Itamar Franco, né? E eu fui também trabalhar junto com eles lá no PSDB. A história é interessante porque o nosso senador Aécio Neves, ele sempre foi muito amigo de Itamar Franco. Então, naturalmente, ele não queria disputar uma eleição com Itamar Franco. Ele dizia para todos que só candidataria ao governo de Minas se o governador Itamar Franco não fosse candidato. E isso aconteceu. Itamar Franco não se candidatou e o PMDB lançou como candidato o então ex-governador Nildo Cardoso. E a história, como está aí, o Aécio ganhou as eleições, né, junto com o nosso secretário Danilo de Castro, que foi nomeado logo então à sua posse secretário de governo do estado de Minas Gerais. Cargo esse que já é um recorde na política mineira, que o Danilo de Castro já está na secretaria de governo, né, Henrique? Já são 11 anos. 11 anos. Então, na história política nossa, nunca um secretário de governo ficou tanto tempo, que atravessou os dois mandatos de Aécio Neves, depois o mandato de Anastasia e agora terminando com Alberto Pinto Coelho. Então a história desses gigantes, vamos dizer assim, eu fui testemunha, andei junto, um privilégio. Então mais ou menos isso. Certo. Bom, aí e o senhor continua ainda exercendo a função mas na parte de comunicação? Não, mais na parte política. Parte política. Mais na parte política. Nós fazemos um trabalho de receber os prefeitos do interior, de organizar os eventos no interior, de tornar as políticas públicas do governo mais acessíveis aos prefeitos do nosso interior de Minas Gerais. Porque é preciso descomplicar um pouco, né, certo, as políticas públicas, né, porque às vezes o nosso prefeito ele não está tão equipado, vamos dizer assim, intelectualmente, lá na sua base, para perceber logo o que o Estado quer, né? Então nós somos, vamos dizer assim, os agentes do Estado para melhorar essa situação, para trabalhar junto. Para facilitar. Para facilitar essa. Uma intermediação entre o governo e as prefeituras. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é o seguinte, que todo governo do Estado
ele, quando é bem avaliado, são porque os seus prefeitos estão indo bem. É interessante, porque se as prefeituras estiverem indo mal, isso reflete no governo do Estado. Então, quando o benefício chega lá em São Gonçalo, Sapucaí, chega lá em Passa Quatro, chega em Miraí, Espera Feliz, em Ouro Branco, chega que o governo de Minas foi tão eficiente e realizou obras nessas comunidades. Né? Se o governo, por mais eficiente que for, não conseguir levar o desenvolvimento, a política lá, pública lá para aquela comunidade, lá naquela comunidade o governo vai lá. Entendi. É interessante isso. Como é que o senhor avalia, então, a atuação do ex-governador Anastasia para Minas Gerais? O governador Antônio Anastasia, como todos nós sabemos, é um professor de Direito Administrativo, e como tal, ele trouxe isso para o Estado, ele melhorou o Estado. Nós temos duas histórias para contar na administração pública brasileira contemporânea, antes e depois de Anastasia, né? Porque aqui foi feita a valorização do gestor, do homem que trabalha e que sabe trabalhar o dinheiro dentro das organizações. Porque o dinheiro, ele existe. Nós não temos problema financeiro, não. O que existe e o que não existe é uma administração, né, facilitadora para esse agente financeiro chegue nos capilares lá na ponta. E o Anastasia, com esse choque de gestão, com esse programa de governo dele, ele tornou possível isso. Houve uma valorização do centro de conhecimento que nós temos hoje, que é a Fundação João Pinheiro, onde formaram-se os profissionais, onde foi de fato criado, né, Henrique, e todo esse arcabouço aí de mentes brilhantes para melhorar o Estado com formação acadêmica, com mestrado, com pós-graduação. Isso melhorou demais. O Anastasia é responsável por isso tudo. Então, por isso que hoje ele é mais festejado no Brasil. Dá palestra, tanto em órgãos federais quanto no setor privado, é respeitadíssimo por todos os governantes, né, até de oposição. Então, ele é, de fato, hoje, o político moderno, vamos dizer assim, né? O político que quer o Estado como principal, mas como o Estado que vai fazer o bem rapidamente à comunidade. Não é aquele Estado paquiderme, lento, não. O Estado hoje, e o Estado de Minas hoje, depois da passagem da Anastasia, ele é muito rápido. Entendi. Então, e como é que o senhor faria uma avaliação, embora pequena, né, porque o nosso governador assumiu agora, então, mas como é que o senhor vê a atual administração, a atual gestão? O vice-governador Alberto Pinto Coelho, que compôs a chapa junto com o professor Antônio Anastasia, o governador, ele participou de todas essas etapas de governo. Ele foi também um dos organizadores desse plano de governo. Então, hoje ele, governador, ele continua trabalhando normalmente, né? Só que hoje ele é o governante principal, né? Mas ele conhece toda a máquina. Então, há de se notar que o Estado continua no mesmo ritmo, né, de administração, sem nenhuma alteração, porque ele faz parte desse sistema desde lá o seu início. Como é que está a relação do governo federal em relação ao governo de Minas? A relação do governo federal com Minas Gerais, ela é a olhos vistos assim boa, né, diplomática, as relações são boas e tal. Mas por trás da cortina há um emperramento, um empecilho do governo federal para com Minas Gerais. De que forma? Esvaziando Minas financeiramente, para que essa política de gestão não dê certo. Então, quando o governo de Minas não deixa de receber as verbas do governo federal, que muitas vezes vai para o Rio de Janeiro, que vai para Pernambuco, que foi para todos os estados brasileiros, e aqui nós somos discriminados, o que acontece? Há um sacrifício até sobre-humano do governo do Estado para manter as políticas do Estado em dia, né? Porque se nós recebêssemos a ajuda que o Rio de Janeiro tem do governo federal, que a ajuda que o governo do Pernambuco tem
de governo federal, que a ajuda do Espírito Santo tem governo federal, Minas hoje estaria muito melhor do que está. Porque foram cortados os grandes investimentos de Minas Gerais. Houve um esvaziamento das políticas de governo federal no segmento de indústria. A última grande notícia que nós temos é que foi o governo Lula, na época, incentivou a nova planta da fábrica da Fiat a montar no Pernambuco. Sendo que a Fiat, por história, é mineira, né? O nosso polo aí, acrílico aí da Petrobras, que seria montado em Betim, levaram também para o Nordeste. Então, há esse esvaziamento do governo federal para nos conter. Porque, de fato, todo o Brasil vai saber que a administração pública em Minas é tão boa, né, que vai disparar na frente dos outros, que os nossos profissionais hoje, se eles tiverem capital de giro, vamos dizer assim, né, vai deslanchar todo mundo. Então, essa política é perversa. Exemplo da segurança. Olha o que foi feito na segurança no Rio de Janeiro e olha o que o governo federal não fez em Minas Gerais. Nós construímos aqui em Minas Gerais, o governo de Minas melhorou o sistema prisional, construiu mais celas, mais prisões, que toda a história de Minas Gerais, sem a ajuda do governo federal. Nós equipamos a polícia militar, nossa polícia civil, sem a ajuda do governo federal. Não existe uma grande política do governo federal junto ao setor de segurança nosso. Então é interessante isso, que as costas sempre viradas para Minas Gerais. Nós ficamos sem as veias, as artérias nossas, que são até BRs, a BR-040, a BR-381, que são as grandes artérias nossas que passam por estado de Minas Gerais, sem a melhoria desses anos todos. O nosso metrô não foi feito 1 metro sequer de metrô em todos esses 11 anos da administração do governo federal, nós chamamos de petista. O anel rodoviário hoje de Belo Horizonte é o pior de todas as capitais nacionais, que é uma obra também do governo federal. Então, todos os gargalos que nós temos, eles foram mais estrangulados ainda pelo governo federal, para não proporcionar amanhã os administradores um Oscar, vamos dizer assim, da grande administração que acontece em Minas Gerais. Então, assim é na saúde, assim é na assistência social, assim é no esporte, né? Você vê, Minas, quando começou a se falar em Copa do Mundo, Minas foi o primeiro estado a entregar o Mineirão pronto, sem escândalo. Nós não tivemos problemas aqui com a administração, porque o governo de Minas sabe trabalhar, né? Você vê São Paulo, a confusão que está em São Paulo, Itaquerão hoje que está sendo entregue, não tem nem nome até hoje, que eles não sabem se vai chamar Itaquerão, São Paulão, quer dizer, é uma confusão. Em Minas não tem confusão, porque tudo tem planejamento. Inclusive eu participei hoje pela manhã de uma sessão lá na Assembleia, na Comissão de Segurança Pública. E realmente a segurança pública de Minas está um verdadeiro caos, por culpa do governo federal, que abandonou realmente, a Deus dará, inclusive questões que são de questões federais, o governo de Minas está arcando, sem qualquer tipo de ajuda. É realmente uma verdade. E a gente que roda pelo interior todo, vê que está tudo. A segurança pública, de um modo geral, está ruim, a saúde está ruim e a educação está ruim. Tudo no que se refere a verbas federais ou compromissos federais, que o governo realmente abandonou Minas. Isso é uma realidade que a gente sente e vê no interior. A presidente Dilma, ela, quando iniciou o governo dela, ela disse que ia montar um grande escritório da presidência da República aqui na capital, em Belo Horizonte, e que esse grande escritório ele estaria permanentemente aberto a toda a comunidade mineira, vamos dizer assim, para alavancar Minas Gerais. Eu acho que não ficou só nas falas, né? Ela nomeou uma pessoa aí e parece que nem existe mais essa gestora da presidência da República aqui. Então, isso é um exemplo de como as coisas do governo federal acontecem em Minas Gerais. É totalmente descaso. Isso é a primeira coisa que aconteceu grande aqui
Ao passo que São Paulo tinha lá o escritório da Presidência da República, que deu no que deu, todos nós sabemos lá, né, da Rosimeira e Companhia Limitada lá. Então, assim, em Minas Gerais não houve um tratamento igualitário. Né? Apesar de sermos o segundo estado da federação, apesar de sermos uma história da política nacional, apesar de sermos um estado mediterrâneo, que aqui de Minas você observa o Brasil inteiro, que nós somos bem centralizados, apesar de termos nomes da política nacional que influenciaram naturalmente na formação e na união desse grande país que é o Brasil, Minas foi deixada de lado por uma presidenta mineira, Dilma Rousseff. Pior é isso. Esse escritório não é? Ficou só na falácia, né? É porque realmente, tradicionalmente, Minas Gerais costuma decidir eleição nacional. Olha, um detalhe também, eu acho que um dos últimos presidentes da República, o que teve menos ministro mineiro foi o da Dilma Rousseff, né? Somente um amigo dela, né? Pimentel. Tá agora, no finalzinho, no apagar das luzes, que tem mais aí, tem o Campolina, né? Quer dizer, então, o mineiro, o político mineiro, o administrador de políticas públicas mineiro, não participa desse governo, por descaso, né? Porque talento nós temos de sobra. O que o Aécio pode trazer de interessante, né? Já que tem uma proposta mineira, né? Em contraponto a isso tudo, o que pode se representar uma candidatura do Aécio em nível nacional hoje? O que pode mudar no Brasil? Né? O nosso candidato a presidente da República, mineiro mesmo, de fato, Aécio Neves, é exatamente o contrário disso tudo. É a elevação da autoestima de todos nós, né? O Aécio é otimista, o Aécio é agradável, o Aécio enxerga um país melhor lá fora e aqui dentro. Assim como ele fez em Minas Gerais, que houve um salto a partir do seu governo, quando todas as políticas públicas funcionaram no Estado, né, e que aqui se provocou uma usina de eventos. Nós que trabalhamos nesse segmento, houve época no governo Aécio e de Antônio Anastasia que não se dava conta de inaugurar tantas obras. Era fantástico. Então os secretários eram designados, secretários de governo, designados cada qual no seu segmento, a inaugurar obras para o governo do Estado, porque não se dava conta do governador estar em todas as obras realizadas no Estado, no interior. Então, essa coisa que aconteceu, essa revolução, essa mudança de comportamento, de desenvolvimento mineiro, eu acho que o Aécio vai fazer isso com o Brasil. Primeiro, vai organizar a parte toda do país, organizar a gestão, implementar um programa administrativo lá, que o dinheiro chegue na ponta, que as obras sejam administradas, que as obras sejam entregues, que todas as políticas que forem começar de obra, elas tenham princípio, meio e fim. E aí sim, o Brasil vai melhorar, vai engrenar de novo. A visão hoje internacional do Brasil, segmentos, relações internacionais, que o Brasil sempre foi respeitadíssimo. Hoje nós estamos aí à margem, né? O mundo hoje das relações exteriores, eu acho que nem nos chama mais para sentar na mesa, porque o nosso corpo diplomático está desautorizado, é desautorizado o tempo todo pelo governo federal, né? E eles sabem como fazer o corpo diplomático brasileiro, mas a autoridade aqui dentro, né, desautoriza eles. Então o nosso instituto diplomático, vamos dizer assim hoje, está à revelia. E assim vai se mudando tudo com um governante como o Aécio Neves. O Aécio gosta de participar, ele tem saúde, ele tem desprendimento, ele participa desde a praia lá do Rio de Janeiro, na caminhada que ele gosta lá, matinal, ao campo de futebol, aos empreendimentos do agronegócio, aos eventos que tem que ter para a educação, para a saúde. Ele tem disposição, ele gosta de fazer isso. É como ele fala sempre, eu tenho orgulho de ser político, porque política
é a ferramenta de transformação da sociedade. Então nós não podemos correr disso, nós temos que trabalhar a política. As pessoas de bem têm que trabalhar na política, porque senão vai tomando conta só picareta, né? Aí cai lá naquela fala, lá atrás do ex-presidente Lula, né, quando ele chegou lá no Congresso, chamou todo mundo de picareta, né? Por quê? Porque os bons não estão participando da política. Aécio não, Aécio dá vontade em todos nós de entrarmos na política, de trabalhar com política, de exercer a política com razão, com direito e com honradez, porque é assim que deve ser o dia a dia, né? Não é com bandalheira, com organização de quadrilha, com assalto ao erário público, com pessoas de governo sentenciadas, presas. Olha que coisa triste, né? Nós estamos vivendo, eu acho muito triste isso, a gente saber que nós temos um ex-ministro da Casa Civil preso. É muito triste isso para nós brasileiros, né? Eu vejo isso, eu gostaria que fosse muito ao contrário. Que o ex-ministro da Casa Civil fosse um candidato potencial a presidente da República. Né? Mas hoje está na papuda. Olha que coisa triste. Para nós, de uma época, nós que sonhamos com um Brasil melhor, um Brasil que pode chegar diante da América Latina toda e ditar a moda administrativa, vamos dizer assim, que pode sentar na ONU respeitado, que pode participar de todos os seminários do mundo com uma política progressista. Hoje, nas revistas nossas de final de semana, parece que a época, o Roberto Rodrigues, que foi ministro do Lula, que vai assumir, parece que o mês que vem, a presidência das usinas de álcool no Brasil, ele está falando que a política da presidente Lula vai acabar com o setor suco-alcooleiro. Olha que coisa triste. Uma gente que gera emprego lá na comunidade, lá no interior, na cidade pequena, uma gente que gera riqueza, uma gente que gera conhecimento de uma outra fonte de energia, que o mundo todo está querendo saber como é que é, né? Que é o álcool. Então não, aqui desconstrói, desmonta nesse tipo de governo. Acredito que no governo Aécio haverá uma alavancagem disso tudo. Então todos os segmentos nesse governo próximo de Aécio Neves vai ter todo mundo muita vontade de trabalhar, muita vontade de se expor e de boas maneiras construir um novo tempo, como é da sua natureza, né? Essa é progressista, essa é fantástica. Certo. Foi dito hoje pela manhã, lá na Comissão de Segurança Pública, que o governo federal já foi lido, inclusive correspondência nesse sentido, a Polícia Federal não vai atuar no território mineiro dando cobertura para as autoridades e a Polícia Rodoviária Federal também não. Então as rodovias, quer dizer, a segurança de um modo geral vai competir ao Estado e vai cair de paraquedas em cima da Polícia Militar Mineira, que não tem a obrigação, e não teria até talvez até a estrutura, porque vai fugir da sua vocação natural, para dar, a princípio, uma cobertura. Como é que o governo do Estado está vendo isso? Essa possibilidade de ter que arcar com uma atribuição que seria naturalmente do governo federal? Eu imagino que os nossos comandantes aí das nossas polícias, tanto polícia militar quanto polícia civil, estejam apreensivos, né? Mas como é da tradição também mineira, a nossa polícia militar e a nossa polícia civil são consideradas as duas melhores polícias do Brasil. Então eles haverão de achar uma forma de trabalhar bem. Não sei se vão dar conta da demanda, que aí é só na época que a gente vai assistir isso tudo. Agora, olha que coisa interessante. Nós temos uma cidade que é 80 quilômetros, 90 quilômetros de Belo Horizonte, que é Ouro Preto, que é polo de turismo mineiro e um dos mais visitados do Brasil, né? Se nós sairmos daqui agora para ir para Ouro Preto, nós vamos ver as nossas estradas ruins. E todo o entorno do circuito histórico nosso de Belo Horizonte, que poderia esses turistas que estão de fora, que já têm catalogado lá nos seus países, as cidades que eles gostariam de visitar,
tais como Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Sabará, vão encontrar estradas ruins, sem sinalização, o acesso horrível, né? Então, o que é isso? Isso faltou a administração federal dentro aqui do nosso estado, para o nosso estado. Nós temos a mania de fazer a Copa das Copas, né? Não é assim que o governo federal está anunciando? Então, aí eu pergunto, por que a gente não faz uma Copa normal, eficiente, uma Copa que todos tenham acesso, que os cidadãos chegam aqui e visitem a cidade, que o indivíduo às vezes vem para cá, ele nem vai ao jogo, ele quer conhecer Tiradentes, ele quer conhecer a culinária de Tiradentes, né? O cara no sul, ele quer ver as cataratas do Iguaçu, que são lindas, maravilhosas, agora ele precisa de estrada, ele precisa de ir e vir com naturalidade. Mas nós temos que fazer a Copa das Copas. Aí se constrói estádios fantásticos, né? Tudo mirabolante. Aí não dá conta de entregar no prazo certo. Ou as pessoas que vão trabalhar ali não foram treinadas em tempo hábeis, né? Parece que, segundo os entendidos, era para essas pessoas, há 6 meses atrás, estar trabalhando nesses estádios normalmente, como se fosse um ensaio, todos os dias, para quando o nosso turista chegasse, nós saberíamos já nos comportar em vários tipos de situação. Está aí a cidade de São Paulo, inaugurando um estádio que foi domingo, chamado Itaquerão, né? E quando a população reclama que não tem metrô para lá, o ex-presidente Lula fala, pode ir de jegue para lá, pode ir a pé, pode ir... Quer dizer, esse é o pensamento das pessoas que dirigem o Brasil hoje, né? Ele, nós sabemos que vai de helicóptero, mas ele está mandando todos aí de jegue, né? Que não é nem da cultura de São Paulo, jegue, né? Acho que a cultura de jegue é no Nordeste, onde ele nasceu e tal. Então, veja bem, as pessoas não respeitam as tradições, os costumes. Os nossos governantes, eles montaram uma Copa aqui e nunca perguntaram, nunca conversaram com a FIFA e disseram para ele, ó, nós temos costumes e tradições. Até na Roma antiga, lá o César, quando conquistava os povos, respeitava as tradições, a religião dos povos. Aqui não foi respeitado nada. Quando a gente chega no Mineirão hoje, nosso tradicional, que nós conhecemos na nossa geração, que era aquele arvoredo lindo, maravilhoso, hoje tem uma massa cinzenta em volta. Vai lá agora para ver, horrível, né? Então acabaram as comidas de boteco no entorno do Mineirão, que era costume mineiro, do mexido, do ovo frito, do jiló com fígado, né? Da boa prosa, que as pessoas saíam de casa de manhã cedo para ver um jogo à tarde e ficar debaixo daquelas árvores, comendo e bebendo. Acabou isso tudo. Na Bahia tentaram acabar com as comidas típicas baianas, tipo acarajés, etc. E assim sucessivamente. Então a FIFA, o padrão FIFA, não respeita a cultura dos outros povos. E como é que esse governo nosso admitiu isso? Se desde quando a gente começa a estudar lá na faculdade, a primeira coisa que a gente tem que respeitar é a cultura do outro. Nós temos que relativizar, né, o outro país, o outro elemento. Então aqui acabou tudo desse tempo da agora. Então que tipo de governo é esse? Que deixa as pessoas fazer conosco o que querem. Lá no Rio de Janeiro, lá a Casa do Índio, que existe, sei lá, 80 anos, 90 anos, foi lá demolir a Casa do Índio ao lado do Maracanã, porque o padrão FIFA não admite. Será que índio não pode estar perto da gente? Como é que é para eles isso? Né? Então, de certa forma, o governo federal também está desmontando a soberania nacional. É, exato, é porque as pessoas, é aquela coisa do agachar, né? Diante do maior, né? Eu vou te receber e eu vou te agachar. Um gesto bem humilhante, eu acho que foi isso com relação à nossa história, os nossos costumes, nossa tradição. Existe uma desembargadora baiana, né? E ela foi a primeira a comprar essa briga com a FIFA, porque quando eles proibiram, vendeu a acarajé lá dentro dos estádios da Bahia. E ela ganhou a causa. Né? Luiz Linda, desembargadora Luiz Linda, que chama. Aliás, é a primeira desembargadora negra do Brasil. Então ela comprou essa briga e ganhou. Porque há que se respeitar o costume dos povos.
Nós podemos fazer Copa do Mundo, sim, não tem problema nenhum a gente ser palco da interação de povos, que é a coisa mais bonita do mundo. Né? Mas os povos que vêm nos visitar têm que respeitar nossos costumes, nossas tradições. Acho que isso faltou ao governo do Brasil. Com certeza. Né? Mudando um pouco o foco do assunto, como é que o senhor vê a sucessão mineira? A sucessão mineira ela é interessante, porque nós vimos num processo em que o governador Aécio Neves foi 2 vezes governador e saiu com 80 e poucos % de aprovação. Depois passamos pelo Antônio Anastasia, que eu chamo de professor de administração e que hoje é candidato a senador. E parece que a oposição está até procurando nome aí para ir disputar com ele, de tal tamanho a sua densidade política, porque ele está muito bem avaliado. E aí chegamos para governo do Estado. A disputa de governo de Estado nossa, se for do nosso lado já está definido, que é o Pimenta da Veiga, né, ex-ministro, ex-prefeito, um homem que conhece toda Minas Gerais, e o vice-presidente da Assembleia, deputado estadual Diniz Pinheiro, também totalmente ligado às causas mineiras. Foi definido o ex-ministro Fernando Pimentel, a governador pelo PT, eu acho o adversário ausente de Minas. Não participou de nada de Minas Gerais. Deixou de fazer políticas do governo federal em Minas Gerais. Sendo ele amigo particular da presidente Dilma. Sendo ele um ministro do desenvolvimento. Eu acho que ele teria que ter tido um trabalho aqui. Uma agenda grande aqui. Né? Para que as pessoas simpatizantes do partido dele levantassem seu nome com força, com entusiasmo, como nós fazemos com Aécio Neves, como nós fazemos com Antônio Anastasia, como fazemos com o atual governador, que é Alberto Pinto Coelho, quando a gente fala sobre ele pelo interior afora. Porque nós acreditamos na realização dele. Agora, o Fernando Pimentel deixou a desejar. Né? Ele poderia ter feito tanta coisa em Minas Gerais que hoje ele era respeitadíssimo por nós, adversários, né? E pelos pares dele, que o que a gente nota é que há, inclusive, uma apatia no PT mineiro hoje de trabalhar a candidatura do Fernando Pimentel. Pode estar certo disso. O dia que vem aqui o Lula, o dia que vem a presidente, vai aquela claque, né, vai todo mundo e grita e tal. Mas o Fernando Pimentel tem viajado para o interior de Minas Gerais e tem sido recebido por uma plateia muito pequena. E nós conhecemos essa Minas Gerais, nós colocamos pessoas para assistir, e todos os lugares que ele foi atualmente, né, foram pouquíssimas pessoas receberam. Ele está com vergonha da rua, da praça pública, de tomar café no bar. Porque pode vir aquela pergunta: ô ministro, por que você deixou a Fiat ir embora para Pernambuco? Ô ministro, por que você não fez a 381? Ô ministro, por que você não trouxe mais emprego para nós em Minas Gerais, se ele era um desenvolvimento? E nós somos orgulhosos de nós mesmos. Né? O ministro Pimentel deixou a desejar, sendo ele tão articulado com o governo da presidente Dilma como era. Então existe sim hoje uma apatia lá. E nós vamos ver isso no decorrer da campanha. Certo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final? A mensagem final que eu quero deixar é que nós estejamos sempre engajados na política. Todas as pessoas que gostam, amam a sua terra, devem participar da política, porque ela é a ferramenta de transformação das nossas vidas. Nós não podemos ausentar disso. Nós temos que discutir a política em todos os lugares que nós tivermos, porque senão os picaretas, os oportunistas, eles tomam conta. Então haveremos de continuar esse movimento que começou lá atrás com Aécio Neves, com Antônio Anastasia, e de tantos e tantos que ajudaram a fazer as Minas Gerais cada vez melhor. Porque se Minas, quando Minas está bem, ela influencia o Brasil inteiro. Essa é a minha mensagem. Ok, muito obrigado pela atenção, foi um prazer. Tá. Até a próxima. Até a próxima.